Bom, vou dar continuidade aqui. Como eu tô dirigindo, eu não vou ficar olhando muito pro celular, a menos que não me ofereça risco, né? Bom, pessoal, eu postei um stories hoje falando sobre que eu tinha ido no postinho de saúde buscar alguns medicamentos. E assim, como eu sei que quando chegar em casa vai ser um pouco corrido, porque eu tenho que arrumar o Raul, dar café da manhã pra ele, então eu vou gravar esse vídeo falando com vocês. Na medida que der pra mim olhar pra câmera, eu vou olhar, mas como eu tô dirigindo, eu vou aproveitar pra fazer o vídeo na vertical, tá? O que que acontece? Esses dois stories que eu fiz, eu sei que deixou um pouco vocês curiosos, e quem vir deles vai entender depois que ver esse vídeo. Então eu vou dar uma breve introdução em tudo que tá acontecendo nesse vídeo. Eu vou pegar pra poder fazer. Depois eu queria fazer uma observação, acho que eu já vou até fazer agora. Que acontece? Eu comprei esse telefone e eu tava com dificuldade de usar a câmera dele. E aí eu baixei um aplicativo, colocava filtro. E assim, eu tava bem insatisfeita, porém não batia com a realidade do que as pessoas falavam, que era um iPhone muito bom, que era um telefone muito bom, que superava as expectativas das pessoas e tal. E eu falei assim, não, tem alguma coisa errada. Aí, resumindo a história, mexi em algumas configuraçõezinhas básicas e assim, tô bem contente. Mas ontem eu coloquei um post lá no vídeo que eu tinha visto que meu telefone não tava bom, que só podia ser erro de fabricação da iPhone. E assim, é o iPhone 16e. Ele, vamos ver nesse vídeo agora. Eu pelo menos eu tinha feito um stories e eu gostei bastante de stories, mas vamos ver esse como que vai ficar. Bom, agora voltando, né? O que que acontece? Em 2021 eu passo em médico de rotina, tá, pessoal? Médico de rotina, que é super importante. Há quem acha que o SUS ele demora demais. De fato, às vezes demora muito, e isso eu acho que vai muito tanto da unidade de saúde quanto da gente como cidadão participar das consultas direitinho quando é preciso ir, não faltar. Tem os exames de sangue também que precisa fazer com regularidade quando é marcado. Então assim, é uma via de mão dupla, mas de fato demora um pouco. Porém, eu tenho uma lógica que ela funciona assim: antes eu ir sabendo que vai demorar do que eu nunca ir sabendo que eu nunca vou passar, né? Ou seja, se eu estiver na fila eu vou passar, se eu não estiver na fila eu nunca vou passar. E aí fiz esses exames de rotina, e aí deu uma alteração no exame de sangue. Esse exame, se eu não me engano, eu tenho até ele hoje, porque ele é um exame importante, né? E aí lá deu um diagnóstico de presença de sangue oculto nas fezes. E aí a doutora muito boa, Marcele Sapé, se um dia você ver esse vídeo, um abraço, um beijo, muito obrigada por ter cuidado da minha saúde até o tempo que eu estive morando próximo da sua rede de atendimento. E enfim, fizemos um exame de fezes e aí constatou. Aí tudo bem, aí ela foi, conversou comigo, falou que eu tava com uma inflamaçãozinha no intestino, que aquilo ali não é uma coisa que mata, porém é uma coisa que a gente precisa tratar, uma coisa que a gente precisa tratar pro resto da vida. Até aí, gente, tudo bem, sabe? Quem me conhece sabe que eu sempre reclamei muito do meu intestino, desde pequena. Eu lembro que quando eu comecei a sentir, assim, incômodos, nossa, eu tomava leite com Nescau na época, leite com Toddy na época, tinha 11 anos. Resumindo, eu era muito nova. E aí, o que que aconteceu? Passou, eu de fato, eu não cuidei. Eu confesso que eu não cuidei, porque assim, quando ela falou, já era pra mim ter iniciado algum tipo de tratamento. Mas, gente, fui deixando, e aí começou a agravar, porque eu comecei a ver esse sangue. Porque até então, o exame de sangue tinha dado presença de sangue oculto, e aí não dava pra ver. E aí eu comecei a ver, e aí, tipo, sempre deixando pra depois, não queria ver, tava com medo, de fato.
E aí quando foi o ano retrasado, aí começou a aparecer mesmo, fiquei bastante preocupada, mas assim, gente, era uma preocupação negligente. Não vou falar que era uma preocupação assim, porque resumindo, eu não fui ver. Bom, para encurtar todo esse contexto, que a gente tá em 2026, isso foi 2021, quando foi que piorou mesmo, assim, para falar a verdade para vocês, foi esse ano agora, em janeiro. E infelizmente eu tomei um medicamento acidentalmente. O nome dele é pergamalato de potássio. Tem gente que usa pra diluir ele, né? Ele não é um medicamento que você toma, ingere. Tem que diluir ele em água pra poder matar catapora, essas coisas, né? Micose. E enfim, eu tomei. Assim que eu tomei, eu já senti aquele gosto amargo. Fui pro pronto-socorro, né? Hoje, atualmente, eu sou registrada numa empresa muito boa. Ela é uma transportadora, é uma multinacional, que tá aqui no Brasil tem pouco tempo, uns 5 anos. E graças a Deus por isso, porque tem o convênio, né? Gente, fui pro convênio, fiquei internada 2 dias. Ali os médicos me desenganaram. Assim, sabe, meu namorado, ele foi pra casa achando que ali era uma despedida. Foi bem tenso. O médico, ele me explicou tudo que poderia acontecer e aí me deixaram de observação. Mas assim, realmente não é uma bula aquilo. Aquilo, depois de um outro momento, eu vou ver se eu consigo colocar nesse vídeo aqui pra vocês verem. Não é uma bula, ali é como se fosse algo radioativo que você não pode tomar. Bom, depois daí, o que aconteceu? Fui pra casa, isso em janeiro, dia 21 de janeiro? Não, dia 29 de janeiro. Gente, eu não lembro exatamente a data. Eu sei que é o seguinte. Fui pra casa e passou janeiro, aí fevereiro normal, já sentindo um pouco mais de irritação, mas eu entendia que eu tinha medicado, tomado um veneno, né? Porque foi assistente social pra falar comigo, elas acharam que eu tava tentando contra a minha vida, enfim, teve todo esse acompanhamento. Quando foi? Aí eu trabalhei em janeiro, beleza? Aí fevereiro, março foi minhas férias. Então, nas férias eu consegui fazer uma alimentação muito legal. Eu vou colocar aqui pra vocês verem a alimentação bem saudável. Então, ajudou bastante. O que, mesmo assim com essa alimentação, nossa, meu intestino tava bagaçado. E aí a gente começou a investigar, porque assim não dava mais pra ficar daquele jeito. E aí eu comecei com os sintomas. Quais são esses? Que eu tenho falado que assim, tá me deixando muito ruim. Por exemplo, urgência em ir ao banheiro. Esse eu acho que é o que mais pega. E o segundo é o que eu não posso ficar sentada por muito tempo. Então, um exemplo. Hoje eu saí, fui levar meu namorado na estação, fui no posto de saúde e tô indo lá no terreno. Acabou. Aí eu vou chegar em casa e vou fazer algumas coisas, vou ficar em pé basicamente. Já sentar, desculpa, gente. Sentar já fico bem limitada. E o que acontece? Depois eu já tenho que deitar, já tenho que fazer o repouso. E aí eu vou intercalando, né? Eu tenho uma compressa de água quente que eu coloco na região assim depois embaixo da coluna, né? Na região do reto, né? Que fala, o reto, pra vocês entenderem, é a última parte do intestino. Que obviamente não é reto, mas esse é o nome. Então, tá um pouco delicada essa situação. Então, ficar sentada por muito tempo eu não consigo. Essa urgência em ir ao banheiro toda hora. Ontem foi o pior dia. Eu passei muito mal, mas ontem foi um passar mal, fora dos sintomas que eu já sinto, mas eu comi alguma coisa que me fez mal, assim, de diarreia. Então eu tava com uma diarreia e me sentindo mal, e é uma sensação terrível. E assim, gente, o que acontece? Pra vocês entenderem tudo nesse vídeo, a minha gestação ela é uma gestação de alto risco, entende? Eu já tive um aborto e o meu filho Raul, ele tem 10 anos. E a minha gestação dele, eu tinha 25 anos de idade. Eu tive que internar com 6 meses, então eu já tinha uma ocorrência, né? Já tinha algo assim pros médicos
me colocar ali em observação. E uns 4 anos atrás eu fiz uma conização. Conização é a retirada da tampa do útero, né? Por um pré-câncer de útero. E aí deu pra gente fazer a correção. Então, assim, todos essas pequenas coisas fizeram os médicos me colocarem no alto risco. Então, assim, eu estou sendo muito bem acompanhada. Eu tô fazendo 2 pré-natal, um de alto risco pelo UBS que eu passo, e outro pelo alto risco de uma outra, de um AMA, né, que eles me passaram. Fora isso, eu tô sendo acompanhada uma vez por mês pela uma enfermeira, a enfermeira Ana, que me liga pra saber de fato como que tá, o que tá acontecendo, bebê, está tudo bem. E aí eu vou passando pra ela todo o panorama. Então, pelo SUS, pelo convênio do SUS, eu tenho feito todo o pré-natal. Eu tô preferindo o pré-natal pelo SUS. Eu não tenho o que falar. E assim, como o Raul ele foi cesárea, eu queria muito que fosse cesárea. Mas como a gente não sabe se de fato eu vou conseguir segurar até os 9 meses essa gestação, tem o risco do bebê nascer antes. Então, assim, eu tô morrendo de medo se for parto normal, porque, olha, pra dor eu sou muito, muito sensível. E, assim, eu acredito que tem bastante coisa pra me falar ainda pelo convênio da empresa. Eu tô passando no psicólogo, eu tô passando a médica do SUS, ela pediu pra mim estar passando em algumas consultas com o psiquiatra, pra ele tá me medicando, porque, assim, mexe muito com a cabeça, de fato. E aí o psicólogo, ele vai me ouvir, ele vai fazer a terapia, mas ele não vai me medicar. Deixa eu esperar esse caminhão passar, que tá bem ruim. Agora, o psicólogo o psiquiatra, ele vai me medicar. Então ela pediu pra mim estar fazendo esse acompanhamento e ela já falou, olha, Fran, enquanto você não tratar sua mente, o seu corpo, ele não vai melhorar, porque o intestino, ele tá muito ligado com as nossas questões mentais, gente. Pra vocês verem, às vezes a gente fica nervosa da dor de barriga, a gente tá indo pra uma entrevista, ou então vai falar com alguém, já começa a dar aqueles borbulhos no estômago, então tá tudo ligado. Então você pensa, você tá numa situação assim que não, enfim, você não tem projeção de melhora. Por quê? Eu só vou conseguir fazer a colonoscopia quando eu ganhar bebê. Então eu fiz uma colonoscopia, a gente não sabia que eu tava grávida. E como eu não consegui fazer o preparo legal, só deu pra ver a parte do reto, que é aí onde constou a retite crônica, que é uma inflamação no intestino nessa parte do reto. E aí da onde vem as dores, que é abaixo da coluna, né? A pessoa se situar bem, é bem no comecinho do bumbum. E, gente, dói demais, dói demais. Então isso me faz eu não conseguir ficar sentada muito tempo. Antes eu colocava assim, umas 3 horas, até umas 3 horas eu consigo ficar sentada. Gente, agora eu não consigo. Não consigo. Se eu ficar sentada 3 horas, então eu vou ter que ficar deitada o dia inteiro. Aí vira pra um lado, vira pro outro. Aí tem o peso da barriga, né, que já tá pesando. E assim, a empresa, ela decidiu me afastar. Então eu estou aguardando o INSS, tá em análise lá. Mandei todos os documentos pra eles possíveis. Tudo em ordem de... por ordem de data, por ordem de requerimento dos médicos, né? Que eles pediam as solicitações, os laudos. Passei pela coloproctologista recentemente, que ela me pediu esse exame que eu vou fazer dia 28 e eu quero muito que vocês estejam presentes, ou então pelo menos eu consegui registrar esse momento, porque eu quero registrar isso sabendo que eu vou ficar boa. Sabe, sabendo que eu vou voltar a correr, que eu vou fazer meus exercícios, que eu vou andar de bicicleta, que eu vou levar a Raul pra andar de patins, porque eu tinha uma vida ativa. E agora eu estou extremamente limitada. Então isso mexe muito, muito, muito com a minha cabeça, porque eu nunca fui sedentária. Mas enfim, gente, eu acho que eu contextualizei bastante, tem bastante coisa que eu não consegui falar. E eu tô com problema de memória no meu telefone, tive que apagar algumas coisas pra terminar esse vídeo, porque em algum momento dele aqui, ele parou, mas eu consegui desenvolver bastante. E tem uma outra coisa, quando eu comecei esse canal, eu comecei ele com uma proposta que eu queria ser um dark. Eu ia falar, eu ia
ser eu, entre aspas, mas eu não ia usar meu nome, eu ia usar um codinome. Só que assim, acontecendo tantas coisas na minha vida pessoal, tantas coisas que de repente pode ajudar outras pessoas, isso, então eu decidi realmente abrir, porque isso é o que eu tô vivendo. Então, de início, talvez eu acho que é um pouco invasivo, mas na verdade o YouTube, ele não sabe que eu existo. Então é uma maneira também de eu saber que eu tô registrando esses momentos. Então, se você se identificou, se você quer continuar acompanhando um pouco da minha história, tem bastante coisa que tá acontecendo, né? Eu tô fazendo esse tratamento do intestino, e aí eu tô fazendo o acompanhamento da gestação, eu tô em processo, logo eu vou entrar em processo de mudança, queria muito compartilhar com vocês também. Então, atualmente eu moro de aluguel, e, enfim, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Eu tô afastada do serviço. São muitas frentes, e para poder administrar isso e conseguir conciliar esse tempo bacana que eu tenho para poder gravar no YouTube. Cheguei, viu, gente? Cheguei. Gravar no YouTube e poder viver a verdade só sendo eu mesma. Tá bom? Então, um beijo pra vocês, um abraço. E vai dar tudo certo, vai dar tudo certo pra mim, vai dar tudo certo pra vocês, eu tenho certeza. Eu vou mostrar pra vocês a vista, como que é bonita daqui. É um bairro novo. Olha. A casa tá lá embaixo. Tá construindo tudo. Em outro momento eu vou mostrar pra vocês, mas enfim. É aqui. Tchau, tchau. Tudo de bom. E até logo menos, pessoal.